Boa noite, pessoal que tá entrando aí na live. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar pro pessoal para que as outras pessoas possam entrar na live e acompanhar o conteúdo junto com a gente. Boa noite, Lili. Sítio Coque. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no Instagram da EcoAgrotech. Desde já peço para que vocês, se possível, compartilhem com os amigos de vocês para que a gente faça uma live bem bonita de abertura. Já já eu chamo aqui os nossos convidados e a gente dá por início a nossa live de abertura. Bom, eu creio que o professor Igor já vi que está aqui também, Edmário também, então eu vou fazer o convite a eles dois e aí a gente inicia. Inverter. Ei, boa noite, professor Boa Igor. noite, bom? Tudo? Só mandar o convite para Edmário e aí a gente inicia.
Boa noite, Gislaine. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Boa noite, Edmário. Boa noite, Gislaine. Bom, só digitar aqui. Todos aqui presentes, eu creio que a gente já pode iniciar a nossa live. Eu inicialmente vou fazer uma apresentação bem rápida para que o pessoal que está nos acompanhando, eles também tenham noção de como é que vai funcionar. Pessoal, boa noite a todos aqui presentes na nossa primeira live de abertura aqui no perfil da Ecoagrotech. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Gislaine. Eu sou formada em agroecologia pelo IFPB Campus Picuí, também mestre em ciência do solo pela Universidade Federal da Paraíba. E para mim é uma satisfação muito grande estar dando início à primeira live no perfil do Instagram da empresa. Para início de conversa, também para o pessoal que ainda não é familiarizado, a Ecoagrotech ela é uma empresa de consultoria agrícola, que ela foi fundada em 2021 por ex-alunos do curso superior de agroecologia aí do IFB Campus Picuí. E, a princípio, a gente teve a necessidade de criar um grupo de extensionistas que pudesse atuar nessa área das agrárias, com a elaboração de projetos voltados para a área da agroecologia e também para venda de insumos, bem como a oferta de alguns cursos voltados também para a nossa área. Então, foi aí que eu e mais 7 colegas, a gente se juntou e então formou o que hoje vocês conhecem por Ecoagrotech. E aí, para falar sobre o tema da live de hoje, né, a importância da meliponicultura na região semiárida, nós convidamos aqui duas pessoas que eu considero como tendo uma vasta experiência na área. Uma delas é membro formador também da Ecoagrotech, que é o Edmário. O Edmário, ele é agricultor, experimentador, e além de agricultor, ele também trabalha com essa parte de meliponicultura. Então, ele tem uma experiência há mais de 2 anos na área. E o segundo convidado da live é o professor Igor, que é lá do IFPB Campus Picuí. O professor Igor, ele é formado em zootecnia e também mestre pela Universidade Federal do Ceará, e também ele é doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande. E antes de iniciar, eu vou passar a palavra para eles dois, para que eles possam se apresentar melhor, para que o público também conheça um pouco da experiência deles, e aí, logo em seguida, eu vou fazer a explicação, a explanação de como é que vai funcionar a nossa live ao longo desse tempinho que a gente vai estar por aqui. Então, eu passo a palavra para Edmário, para que ele possa se apresentar para o público, e aí, em seguida, eu passo a palavra também para o professor Igor. Muito obrigado, Gislaine. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade dada, né, pela Agrotech, para falar de algo que eu amo muito, né, que é sobre as abelhas sem ferrão. E é de extrema importância falar, né, dessas abelhas que são ótimas polinizadoras e tão essencial, né, para a nossa sociedade no conjunto total. Professor Igor. É sempre um prazer, né, participar de lives com vocês, né? A gente já participou de uma. E aí, falar de abelha é bem prazeroso aí, né? É sempre um prazer a gente estar disseminando esse conhecimento, né, sobre abelhas nativas, né, que é tão importante para nosso ecossistema aí, né? É sempre um prazer. E estamos aqui para esclarecer, né, algumas dúvidas que geralmente o pessoal tem, né, alguns pontos importantes aí sobre abelhas nativas, né? Obrigada, professor. Obrigada, Edmário, pelos esclarecimentos iniciais. Bom, eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica da nossa live. Como eu já havia comentado no início, o tema da nossa live é a importância da meliponicultura para a nossa região semiárida. Esse tema ele foi escolhido, como o professor Igor comentou, devido à importância que as abelhas sem ferrões elas apresentam para o nosso bioma, em termos de polinização, de produção de alimentos e tudo mais. E por ser algumas espécies que, inclusive, de certa forma, podem estar ameaçadas de extinção em função, né,
da devastação humana, todos os problemas que a humanidade, ela, de certa forma, desencadeia em função das atividades que são desenvolvidas. Então, esse tema ele vai ser debatido aqui na forma de perguntas. Eu e Edmário, enquanto mediadores, nós vamos estar fazendo algumas perguntas para o professor Igor, para que ele possa responder para o pessoal que está participando da live. Então, a partir do momento que a gente começar essas perguntas, certo? Principalmente para o pessoal que tem interesse em conhecer um pouquinho sobre essas espécies sem ferrão, no caso as melíponas, e aí depois, posteriormente, passado esse round de perguntas, eu vou abrir um espaço para selecionar algumas perguntas que o pessoal daqui da live presente estiver fazendo, e aí eu vou fazer para ambos os dois. Então, desde já, eu já deixa que o pessoal que está participando, se quiserem fazer tanto pergunta para a Edmar quanto para o professor Igor, fiquem à vontade. No final, dependendo do horário, eu vou fazer a seleção delas e aí eu passo as perguntas para ambos os dois para que a gente fique aqui discutindo um pouquinho sobre essas espécies. Então, eu acredito que a gente já pode iniciar, né, o round de perguntas. E aí, professor Igor, antes de mais nada, para que o pessoal que está acompanhando e que muitas vezes tem pessoas que não são da área, né, não detêm o conhecimento sobre essas espécies, eu gostaria que vocês externassem um pouquinho para eles o que seria basicamente a meliponicultura e qual a importância dessa prática, dessa criação dessas abelhas para a nossa região semiárida. Bem, assim, a meliponicultura, ela até esse termo meliponicultura foi criado, eu acho, não sei se quem já cria abelha certamente já ouviu falar sobre ele, né? Paulo Nogueira Neto, né? Então, esse termo meliponicultura foi criado pelo professor Paulo Nogueira Neto, né? Que é a criação racional, né? Criação racional em colmeias racionais de abelhas sem ferrão, né? As abelhas sem ferrão da subfamília, né? Meliponidae, né? Então, aí dentro dos meliponíneos, né, existe as tribos, né? As tribos Meliponidae e Trigonídea, né? Então, são as tribos, né? As duas tribos que a gente geralmente cria, né? Então, são mais de 300, 400 abelhas, em torno de 400, que existem no nosso país, né? Não só no bioma Caatinga, mas em todo o Brasil, né? Algumas são específicas, né, da área de Caatinga, né, como a gente tem espalhada por quase toda a Caatinga, a abelha jandaíra, né? A abelha jandaíra, né, na parte mais litorânea ali, né? Já pegando já aquela faixa ali de Mata Atlântica, a gente encontra algumas abelhas, né, como a canudo, né? A gente tem a cupira, tem a moça branca, né, amarela, alguns aqui conhecem, né? Chama a moça branca de amarela, né? Então são abelhas, como o próprio nome diz, nativas, né? Abelhas indígenas também chamadas, que elas fazem parte da nossa fauna, né? São animais silvestres, né, da nossa fauna aí, né? E até em alguns pontos aqui a gente vai falar sobre essa questão, né? Que a exploração dessa abelha, ela entra como exploração de animal silvestre, né? E aí tem uma certa luta que se batalha para legalizar, de certo modo, né, a permissão e comercialização dos produtos de abelhas nativas, né? Mas elas são importantíssimas para a polinização, né? Por ser abelhas nativas, são altamente adaptadas, né, às condições climáticas do nosso bioma Caatinga e do Brasil em geral, né? As que são específicas de cada região, né? Então, são as principais polinizadoras, né, das nossas espécies herbáceas, arbóreas, né, e arbustivas ali. Então, são as principais polinizadoras, né? Então, importantíssimas para que haja a polinização, né, e perpetuação das espécies vegetais, né? A gente teve a entrada de abelhas exóticas, né? As abelhas apis, que são bem mais ativas, mas a gente necessita, né,
que haja um trabalho em cima dessas abelhas natívaras, até porque, como você até falou, né, existem algumas espécies que estão em processo de extinção, né, até por uma forma errônea de captura dessas abelhas da natureza, né, às vezes é o famoso meleiro, né, ele vai na natureza, procura esses enxames e captura de uma forma errada e muitas vezes perde o enxame, né, e aí, às vezes, essas abelhas, principalmente as meliponíneas, né, elas têm um comportamento de reprodução, né, de enxameação, bem dependente, né, da matriz. Né? Então, a matriz, ela libera alguns enxames e as filiais, de certo modo, né, os enxames filhas daquela matriz, elas dependem por um determinado período dessa matriz. Né? E, às vezes, você captura a matriz. Né? Então, você não elimina só uma, né? Você acaba eliminando vários enxames ali, 2, 3, que estão dependendo dessa matriz, né? É um impacto imenso ali, né? Quando você tira essa abelha da natureza, né? Então é bem preocupante. A gente tem que estudar bastante essas abelhas, criar técnicas, né? Que é um dos problemas que ainda existe, né? Não existe tanta pesquisa sobre essas abelhas nativas, justamente nesses pontos aí, né? Há um incentivo pela questão econômica, né? Às vezes o próprio meleiro, né? A procura, a demanda por aquele mel, né? O preço é bem maior, né? Em relação ao mel da Apis, chega a ser 3, 4 vezes mais caro, né? Pela questão da oferta e da demanda ali, né? Lei do mercado aí. E aí se incentiva alguns leigos, de certo modo, aí buscar essas abelhas para coletar o mel e acaba, de certo modo, eliminando esses enxames aí, né? Então, é uma batalha imensa que a gente tem que vencer aí, né? Tentar organizar, né? De certo modo, essa exploração aí, né? Isso mesmo, professor. Até para uma forma também de preservação dessas espécies, né? Porque como elas estão ameaçadas de extinção, então é muito delicado falar da exploração dessas espécies de abelhas em uma condição de semiárido. É Então, como verdade. você bem comentou, a exploração dessas abelhas melíponas, a forma como a gente vai ver lá na frente, né, de extração desse mel, da venda, da comercialização desses produtos, ela proporciona um dos méis mais caros que existe no mercado. Então, só pelo preço da valorização, você já tem mais ou menos a noção do trabalho, entre aspas, que dá para você produzir esses méis dessas espécies de abelhas. E Edmar que eu diga, né? Edmar tem experiência lá no sítio, ele tem a criação de alguns melíponos e ele sabe a dificuldade que é, de certa forma, estar cuidando dessas espécies, em É verdade. comparação, por exemplo, com a abelha apis. É verdade. Se você Eu quiser queria também só complementar. acrescentar aqui ao professor Igor que a abelha jandaíra, né, que é uma abelha nativa daqui da gente, que você próprio estava falando, é uma das abelhas mais afetadas, né, pelos meleiros. É bem afetada mesmo, né? Porque é uma das que a gente ainda encontra bastante, né? Relativamente, né? Não tá. É E verdade. assim, ainda tem, às vezes, o meleiro, né? Ou nem meleiro em si, o oportunista, de certo modo, né? Porque às vezes a gente percebe aqui no entorno aqui do Picuí, né? Aqui tem uma forte exploração de lenha, né? Então, tem muita extração de É lenha, verdade. né? Para fornecimento para as olarias, né? Padarias, né? Algumas padarias ainda funcionam com lenha, mas quem absorve mais é as olarias, né? As fábricas de tijolo e telha. E muitas vezes eles encontram nas umburanas, né? Nas catingueiras, né? É verdade. Acidentalmente, de certo modo, né? Aí encontra o enxame, aí tira aquele enxame, ou tira o mel, e às vezes, ou muitas vezes, bota no forno com abelha e tudo ali, né? É A desse jeito. gente tem bastante isso aqui, né? E Tem. até um dos pontos aqui é como se dá o processo de captura, né? Então, Isso. uma das formas de capturar esse enxame é justamente resgatar, né? Resgatar essas abelhas dessa situação, né? Às vezes você tem até áreas que são permitidas a extração de lenha, né?
às vezes o É, dono da propriedade consegue uma licença para exploração da área, né, extração de lenha, e aí quem tiver disponível pode resgatar, né? Você vai fazer um trabalho de resgate é ali, né? isso. Às vezes até construção de barragem, né? Essas construções de barragem de açude, né? Lá no Ceará a gente tem um exemplo típico disso, que foi a construção do Castanhão, né? Certamente todo mundo já ouviu falar no Castanhão, né? Açude Castanhão, que ele cobriu não só Abelhas, até uma cidade, né? Jaguaribara foi coberta pelo açude ali, né? Então, um açude de grande extensão, né? Cobre, eu acho que, se não me falha a memória, são 50 quilômetros de extensão, da parede até né, a represa dele, né? Então, é bem distante, né? Uma área imensa ali. E aí teve um trabalho até intenso de algumas instituições, a UFC estava envolvido também com a parte de biologia, o pessoal né, lá, da zootecnia, da agronomia, que foram resgatar essas abelhas, né? Então, quando você tem essa iniciativa, né, aí é positivo, né? Você tirar da natureza porque aquela área vai ser coberta, né, vai ser devastada, então é um ponto positivo, né? Ninguém deve incentivar a extração da abelha, né, dessa forma sem nenhuma uma motivação, né? Motivação positiva, né? Motivação de econômica, isso aí não é levado em consideração, mas como resgate é um ponto positivo, né? Que é o que a gente recomenda para a captura é fazer iscas, né? A gente tem abelhas, principalmente a abelha, a moça branca, né? A jati, a própria jandaíra. Se você encontra um tronco que tem abelha dentro, né? A jandaíra, se você faz uma isca, né? Você tem já uma colmeia, né? Sua. E aí você coloca lá dentro de uma colmeia, ou até mesmo dentro de algum recipiente preto, né, hermeticamente preto, você colocar um pedaço de cera, né, um cerume ou batume mesmo, né, gera aquele cheiro, né, gera aquela atração para a abelha. Quando o enxame sai, esse enxame sai da colmeia matriz, ele procura sempre ficar próximo à matriz, né, como a gente falou, ele tem uma dependência ali, né, por um determinado período, né. Até a gente faz uma brincadeira até nas aulas lá, tem alguns alunos aí participando, eles sabem disso. A gente chama que é o recém-casado, né? Você casa, mas ainda vai almoçar na casa da mãe, vai tomar um café na casa da mãe, até você criar uma certa independência. Então ainda tem aquela relação de recém-casado, né? A mesma coisa que acontece com a filial aí de um enxame, né? Ela vai pegar material, pega batume, pega cerume, leva para comer a nova, reserva de alimento, ela fica mantendo essa dependência. Então, a forma, vamos dizer, correta de conseguir um enxame seria através dessa escagem aí, né? É uma técnica, de certo modo, consciente ali, né? Você não vai agredir aquele enxame matriz, vai criar uma abelha nova ali, né? É bem interessante isso aí, né? E a vantagem é que, como você falou, né, não retira a matriz mãe da natureza. Então, isso é muito vantajoso, do ponto de vista ambiental. E agora, professor, que a gente já tem mais ou menos a noção do que é a meliponicultura e de como se dá esse processo de captura dessas espécies em um ambiente natural, eu gostaria de perguntar quais são os principais cuidados que o meliponicultor ele deve ter logo após fazer esse processo de captura dessas abelhas do ambiente natural para levar para um meliponário. Assim, a abelha sem ferrão, né, a abelha nativa, ela é bem sensível, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados ali, principalmente quando você extrai ela de um tronco, né? Você foi resgatar uma abelha dessa de um tronco, né? E aí, quando você abre esse tronco, você vai expor aquele enxame ali, né? E muitas vezes, o recomendado, né, é você não transferir alimento, né? Por que a gente não vai transferir? Tanto o alimento, né, o pólen, quanto o mel, né? A gente transfere só os discos, né, de cria e as abelhas, né? Então, durante um determinado período, você vai estar fornecendo alimentação a essa abelha, né?
proporcional ao consumo dela, né? Se for um enxame grande, você vai colocar um pouco mais de alimento, o pólen e o néctar, o mel, né? Até mesmo extraído dela, né? Se a colmeia já tinha uma reserva de pólen, né? Ela tinha uma reserva de néctar, você guarda esse mel e vai fornecendo lentamente ali de acordo com o consumo dela, né? Por que que a gente faz isso aí, né? Porque a gente sabe que a apis está em todo canto, né? A abelha apis, né? A abelha africanizada, europeia, como o pessoal chama, ela está em todo local. Se ela sentir o cheiro do pólen ou do mel, ela vai atacar esse enxame, né? E ainda tem outro inimigo pior, né? Que é o forídeo, né? O forídeo é uma mosca, né? Um díptero, que ela é bem prejudicial às abelhas nativas, né? A gente chama até de, popularmente chama de mosquinha ligeira, né? Ela é bem rápida ali. É bem Ela rápido, entra né? bem rápida, é ligeirinha que a gente chama, É, né? Abelha ligeira. Né? Abelha não, mosca ligeira, né? mosca Ela é bem ligeira. rápida, ela faz a postura dentro do pólen, né? Da área de alimentos ali, até as crias. E aí a larva dela vai consumir todas as reservas e também as crias, né? As larvas das abelhas acabam matando tudo e aí fica podre, né? Acaba apodrecendo tudo ali dentro e aí acaba por exterminar, né? Se você não cuidar rápido, ela se multiplica rapidamente e acaba lastrando não só essa colmeia nova, como as vizinhas ali, né? É Então, é um verdade. problema sério que a gente tem que controlar essa população de forídeo aí, né? Eu E o, considero o maior e o inimigo ciclo do forídeo é bem rápido, né? O ciclo de vida deles, professor. é rápido demais, ele se multiplica rápido demais ali, né? Que eu tive até um caso, é difícil de acontecer, mas o forídeo também ataca a apis, né? Ele ataca a apis, né? Meu trabalho lá, na minha pesquisa do doutorado, eu fiz a instalação das minhas colmeias, era lá em Campina Grande, né? Eu acho lá na época teve um frio intenso, né? Era muita chuva, muito frio. Eu não me lembro bem qual foi o ano, acho que foi 2016 que eu implantei. Foi muita chuva, muito frio. E aí a área ficou muito úmida, né? Chegou a quase 100% de umidade. E alguns enxames enfraqueceram e o forídeo atacou, né? Eu quase perdia todas as minhas colmeias com forídeo, né? E é difícil acontecer isso em apis, né? Imagine numa área dessa ter abelhas nesse enferrão, né? E exterminar tudo ali, né? Então a forma de controlar isso aí, quando você captura o enxame, você faz a alimentação lenta e aí como uma forma de defender ou a controlar a população do forídeo é você colocar iscas, né? Como essa isca para forídeo, né? Umas armadilhas, né? Você pegar umas garrafinhas PET, né? Aquelas pitulinhas, ou até garrafa grande mesmo, de 1 litro, né? E colocar vinagre, né? Principalmente vinagre de maçã, né? Que ele tem aquele cheiro mais forte, né? E faz uns buraquinhos, né? No entorno da garrafa, que a mosca entra, que a mosca é bem pequenininha, né? A mosca pequena. Não faça um buraco muito grande, porque pode cair a abelha dentro também, né? Faça essas armadilhas ali no entorno, né, do meliponário, que aí esses forídeos que forem visitar ali, atraídos pelo cheiro do pólen, do néctar, eles vão ser atraídos também por essa isca, né, de vinagre, né? Acaba morrendo dentro. Eles caem dentro e morrem no vinagre, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Não transferir alimentos e alimentando lentamente aquela colmeia. Às vezes a gente faz até um alimentador externo, né? Você faz um cano, né? Fura a madeira, né? Faz um acesso pela madeira, né? Com aquelas curvas, né? O joelho, né? De cano, né? E aí bota a alimentação por fora, não precisa abrir a colmeia, né? Até como uma forma de não expor muito a colmeia, né? Você bota por fora a alimentação. Antigamente a gente fazia muito abrindo a colmeia e colocando, né? Hoje nem existe mais, né? Aquelas caixinhas de filme fotográfico, né? Hoje está artigo de museu aquilo ali, aqueles potinhos que guardavam. Eu acho que a Girlane nem conhece isso, né? Não é da época dela, não. Eram umas caixinhas, uns potinhos, né? Que guardava o filme fotográfico dentro. Ele botava algodão dentro e botava o mel para a abelha não se afogar, né? Então, a abelha lá no algodão sugava aquele ou mel ou xarope de açúcar, né?
Aí hoje, como hoje não existe mais esses recipientezinhos, a gente bota numa garrafinha, pitulinha, alguma garrafinha que encaixe na curva, né, de cano. Então tem que alimentar, né? E aí alimentar, como eu disse, proporcional ao tamanho do enxame. Você nunca vai botar alimentação para sobrar, que aí corre o risco de fermentar e matar a abelha, né? Então, em vez de você ajudar, você vai matar as abelhas ali, né? Ter cuidado nessa questão de fermentação de alimentos ali, né? O próprio mel dela fermenta, né? Vocês certamente já... Edmar aí tem criação e sabe, o mel da abelha sem ferrão, ele fermenta facilmente. É verdade. Né? É tanto que a gente recomenda que guarde sob refrigeração, né? Na geladeira, né? Ele não fermenta dentro da colmeia porque tem bactérias que conseguem conservar esse mel, né? Mas quando você retira, essa bactéria perde a ação e age outras bactérias fermentantes, né? Então, tem todo um protocolo a ser seguido com esse mel aí para não fermentar, né? É tanto que a gente faz a pasteurização, né? Pasteuriza o mel para tentar aumentar o tempo de prateleira dele ali, né? É verdade. Muito detalhezinho que tem que ser observado, né? Será que deu para responder? O principal é a alimentação e esse cuidado com inimigos. Formiga também, né? Formiga é um problema também. Tanto a saraça quanto aquela formiga doceirazinha acaba invadindo, gerando um transtorno e acaba incomodando o enxame ali, né? Tira a atenção do enxame e acaba entrando outro inimigo pior, que é o forídeo, né? Professor Igor, eu tenho uma dúvida aqui sobre um dos inimigos naturais também que ataca as abelhas, que é a abelha limão, mas eu nunca vi essa abelha por aqui não. O senhor já teve a Lestrimelita limão, né? Sim. Já tive um probleminha com ela aqui. Já teve? Não aqui na Paraíba, mas lá no Ceará. Lá no Ceará eu criava a jandaíra e recebi um presente grego, né? Então tinha um amigo da gente que ele conseguiu um tronco da Lestrimelita limão, né? E a Lestrimelita tem um comportamento um tanto safadinho, vamos dizer assim, né? Que ela furta a outra colmeia, né? Então ela não vai buscar alimento nas flores, não tem todo aquele trabalho de campeira, né? Ela acha melhor ir na vizinha ali e levar toda a reserva de alimento, né? A Lestrimelita, ela é uma abelha que furta a outra colmeia, né? E aí entra em conflito, briga, acaba matando, corta a asa da outra abelha nesse furto que ela vai realizar. Então é uma abelhazinha safadinha ali, ela acaba eliminando, gera um transtorno tão grande na colmeia, né, na jandaíra e outras abelhas, que o enxame vai embora, né? O enxame abandona a colmeia, né? Abandona a cria, a alimentação e vai embora, né? Ele diz, a vizinhança aqui não está boa, eu vou me embora. E junta a malha e vai-se embora ali, né? É uma abelha que a gente não recomenda que se tenha dentro do meliponário, né? Então é uma abelha um tanto complicada aí, né? Aí eu retribuí o presente. Eu digo, não, pegue de novo, dei com comédia, leve para sua casa comer. Esse presente grego eu não quero mais aqui, não. Leve para sua casa. É uma abelha complicada, né? A gente não recomenda ter ela no apiário. Se tiver afastada das outras, né? Bem afastada mesmo, só como uma espécie, como fosse uma espécie a mais, né? Às vezes, em instituições de ensino a gente tem, mas a gente tem esse cuidado, né? De mantê-la afastada das outras colmeias, tentar criar esse isolamento ali, para que não haja esse problema aí de uma abelha estar invadindo a colmeia da outra, né? Gerando transtorno. É verdade. Perfeito, professor. Aí eu ia só fazer a complementação da pergunta, né? Você falou sobre a alimentação, e no caso do abrigo, né, das espécies, eu me refiro ao local onde elas vão ficar. Tem alguma normatização, assim, tem que ser em caixotes, não sei, o reservatório em si onde elas vão ficar. Isso é importante também? Assim, como a gente tem uma grande variedade, né, de abelhas nativas, cada uma tem uma particularidade, né? A gente tem um grupo que acaba tendo o mesmo comportamento de identificação, mas tem algumas variações que a gente deve, de certo modo, respeitar ou proporcionar essas abelhas para elas que se desenvolvam da melhor forma possível, né? Mas a gente tem vários modelos de colmeias racionais, né?
A mais utilizada é o modelo ímpar, né? O modelo ímpar ele facilita, de certo modo, a multiplicação, né, dessas abelhas, a divisão delas. O manejo de extração de mel é facilitado, porque são peças encaixadas uma sobre a outra, né? Então, você acaba tendo uma área de ninho, né, uma área onde vai se concentrar a parte de multiplicação dessas abelhas, né, de postura da rainha, né, formação dos discos de cria. E aí você vai ter outros compartimentos, né, que vão ser destinados à produção de mel, né? Então, você tem as áreas de expansão, que você pode aumentar essa área de cria, e tem como a gente, gavetas, né, que a gente chama as gavetas ou compartimentos, que a gente vai destinar à produção de mel e pólen, né? E aí tem a Paulo Nogueira Neto, né? Tem a modelo Ezequiel, que é um criador aqui já bem conhecido aqui do Rio Grande do Norte, Jardim de Siridó, que ela se parece um pouco mais com o cortiço nordestino, né? O cortiço nordestino é só um compartimento, um vão, né? Meu, em formato, como fosse um paralelepípedo, né? É um formato retangular, né? Único, né? O do Ezequiel ele tem uma bipartição, né? São duas caixas unidas, em que uma se concentra a produção de crias e o outro compartimento se destina à parte de armazenamento de potes de mel e pólen, né? Então, você tem uma bipartição, você consegue separar a parte de mel e a parte de cria, né? Quando você for fazer a extração, você tira só essa parte que se concentra o mel e aí faz a extração, depois devolve, né? Conecta novamente uma na outra, sem muitos problemas, né? Então, o ideal da colmeia racional é que ela atenda todas as condições, ou tente simular, de certo modo, as condições naturais que essas abelhas se encontram, né, na natureza. Então, tem uma organização, né, a ser cumprida ali, né? Você não vai colocar de forma desordenada, né? Então, você tem que seguir o padrão que ela prioriza na natureza ali, né? Até a ordem de colocação das partes, né, que você vai extrair do tronco para colocar na colmeia racional, você tem que seguir a mesma ordem ali, né? Para que tenha o menor transtorno possível ali, né? Então tem várias colmeias, né? Tem vários modelos aí, mas as principais são essas, né? O modelo Paulo Nogueira Neto, o modelo Ezequiel e a modelo ímpar, né, que é a mais difundida, de certo modo, né? Não sei quais modelos que você tem aí, né? Edmarco, quais são os modelos que você utiliza aí? Eu tenho uma nas caixas nordestinas e a cupira, que é muito complicada de se botar em caixa, né, tanto racional como em qualquer outra caixa. Eu adaptei num recipiente de barro, ela se adaptou bem demais. Isso. Como fosse um potezinho de barro, né? Eu peguei uma parte, eu peguei aquela parte de baixo de um filtro, sabe? E adaptei ela ali. Aí tem outros que eu botei em caixotes feito apropriado mesmo, sabe, para ela de barro. Aí se adaptaram bem demais. Lá no Ceará eu tinha uma cupira, eu coloquei, vamos dizer, uma intermediária, né, entre uma nordestina e uma ímpar, né? Eu peguei a parte como fosse no mesmo formato, ela sendo quadrada, né, em formato quadrado, um cubo, né? Como fosse um cubo. E coloquei ela dentro, né? Não tinha divisório, né? Era só aquele cubo, né? Como fosse um dado ali, né? E eu deixei ela lá no canto isolado, né, de certo modo, das jandaíras, e ela cobriu, ela fez o cupim dela, né? Era uma abelha já bem antiga, né? Ela começou a colocar o batume na estrutura todinha e ficou arredondadazinha, parecendo um cupim, né? Então ela construiu, né? Manter o isolamento, né, certamente você sabe, a cupira ela é bem defensiva, né? Demais. É bom manter distante, porque ela pode criar conflito até com a jandaíra, né? Às vezes o chame está tão grande, ela vê a jandaíra se movimentando ali próximo, ela entende como inimigo e já vai atacar aquela abelha ali, né? E o meliponicultor também, né? Bem defensiva, né? Ela dá um beliscãozinho que não ferrou, mas dá um beliscãozinho que incomoda bastante. Né? É bom manter ela isolada ali, principalmente do fluxo de pessoas ali, né? Você tem um certo isolado, deixar ela bem sossegadinha dentro dela, porque senão ela vira fera ali, né? É isso aí, Bruno.
Eu creio que a última pergunta, né, você já falou um pouquinho ali no início sobre, é com relação à suplementação alimentar. A gente sabe que a gente está situado em uma região que tem, de certa forma, um déficit hídrico, então, eita, eu acho que eu pulei uma pergunta, mas eu vou fazer essa e depois eu volto para ela. Então, a gente está situado numa região que, de certa forma, tem um déficit hídrico muito grande. Então, de certa forma, há essa necessidade da gente fazer o que nós chamamos de suplementação alimentar. Aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, para que eles tenham mais ou menos uma ideia do que se trata essa suplementação e por que ela é tão importante em uma região como a nossa, onde a gente está situado, numa região semiárida. Pronto, você pulou uma pergunta, foi logo acima, né? Eu posso responder as duas numa só aqui, né? E assim, que a gente já junta as duas. Eu tenho mania de juntar as perguntas aí. É assim, a outra era a questão de condição florística, né? A questão da flora para ela. Assim, a questão de alimentação, né? A suplementação alimentar, é importante em alguns manejos, certo? Mas eu acho assim, isso eu tanto faço para a meliponicultura quanto para a apicultura, né? Eu acho o importante é o seguinte, a gente ter diversidade de espécies florísticas, né? Como você colocou aqui, espécies que têm o potencial tanto de produção de néctar quanto de pólen, distribuídas durante todo o ano, né? A gente tem uma flora da caatinga, né, do bioma ali, que tem essa particularidade. Tem várias espécies nativas, né, espécies de árvores, né, e arbustos, que floram, principalmente árvores, né, que floram no segundo semestre, né, que é o período mais crítico para a gente. Né. Então, a gente tem aí tanto abelhas nativas, né, espécies nativas, também umas exóticas, eu também não sou contra elas, né, mas que auxiliam de certo modo. Né. A gente tem o angílico, né, o próprio jurema preta, flora do segundo semestre. A gente tem alguns cultivos aí, né, do cajueiro, né, aroeira, também flora no segundo semestre. E a gente tem que ter esse comportamento. Quando a gente começa a criar abelha, a gente tem que ver de uma forma que evite essa sazonalidade. Quando a gente começa a criar abelha, você também tem que se tornar, de certo modo, um botânico ali, né? Você tem que entender da vista, observar toda a flor que você observar na caatinga ou na natureza, você já vai olhar se tem abelha visitando ali, né? Se tiver uma vagem, uma semente, um fruto, você já tira, bota no bolso e vai multiplicar essa espécie ali que traz para a sua área. Né? A gente acaba virando, de certo modo, um ecologista reflorestador. Quanto mais flores e mais espécies a gente tiver dentro do raio de ação das abelhas, melhor vai ser para ela e para o agricultor de aves. E aí você tem que ter isso, diversidade e quantidade de cada espécie ali para gerar essa alimentação natural. Né? Mas a gente sabe que tem esse problema, e muitas vezes tem um período longo, né, para essa árvore chegar, ou essa arbusto, ou mesmo herbáceo, chegar a florar. Né? Então a gente usa muita alimentação artificial para manejo, né? Mas se for necessário para subsistência, né, para manutenção desses enxames, a gente vai utilizar também. A alimentação artificial, quando você tem uma vegetação satisfatória e distribuída durante todo o ano, a gente vai usar como incentivo para início do período de produção. Você tem esse período chuvoso, né, da gente, né, que a gente chama de inverno, mas é no período de verão. Né? Então, esse período chuvoso é onde vai ter a maior oferta de flores ali. Vai estar tanto herbáceo, arbóreo e arbustivo, né, todos os estratos ali florando. Né? E aí a gente faz uma alimentação preparando para esse início de período aí. Fortalece esses enxames através da alimentação de estímulo para a rainha aumentar a postura, né, para aumentar o número de abelhas dentro dessa colmeia, né, para ter um grande número de campeiras para coletar alimentos. Né? Ou uma alimentação de estímulo também para aumentar a população, para fazer uma divisão. Você está preparando ali um grupo de jandaíras, né?
eu quero multiplicar essas minhas colmeias, né? Eu tenho 10 colmeias, quero transformar em 20, né? Então, estimula essas abelhas com alimentação tanto energética quanto proteica. Então, tanto mel quanto pólen. Né? Então, tem que ser as duas alimentações, né? Não pode ser só mel. Né? Se você quer estimular a alimentação para aumentar a postura, então a rainha vai lá, faz a postura, mas essas crias vão demandar muita proteína. Né? Então, você tem que entrar com proteico, né? Tem que entrar com pólen, o mesmo preparar um sucedâneo ali. Você não tem pólen disponível. O ideal seria o pólen. Né? Você armazena o pólen dela mesma, no período de fartura, de uma oferta, né? Então vai ter períodos ali, principalmente nesse período chuvoso, ela vai produzir muito pólen. Né? Então se armazena esse pólen, tira o excesso, armazena com refrigeração, né, na geladeira, e aí nesse período de escassez, ou quando você quiser estimular, você alimenta com o pólen dela mesma. Pode utilizar o pólen que a Apis produz também, né? A Apis coleta pólen, e aí você pode botar um coletor de pólen da Apis ali, ou até comprar, né, de Apis, comprar o pólen de Apis, né, para fornecer também para elas, ou pode fazer o sucedâneo. Né? O sucedâneo a gente faz normalmente com o amido de soja, né? Pega o farelo de soja e aí moe para ele ficar só aquele amido, bem fino. Né? E aí a gente faz uma pasta, né, de soja com mel, ou mesmo com açúcar, aquele açúcar confeiteiro, que é bem fino, né, com um pouco de água, faz como se fosse uma pasta, né, e aí fornece para elas também, né. Tem várias formas aí, mas sempre tem esse cuidado, fornecer energético e proteico, para que ela tenha essa condição de aumentar o número de abelhas, de fornecer alimentação para as crias, né. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso aí. E esse ponto da florada aí, importantíssimo. E outro ponto, né? E às vezes a gente vê o pessoal fazendo, trazendo enxame de outro local, de outra espécie. Então, as abelhas nativas, elas são bem seletistas, né? De certo modo, em algumas espécies. Então, às vezes você muda, você traz uma uruçu, tem até próxima aqui, região de areia, né? Bananeira, que tem muita uruçu amarela. Né? Quando a gente traz para a área de caatinga, né, prata mesmo, aqui na área de carrasco, né, que a gente encontra muita jandaíra, muitas vezes ela não se adapta àquele local. É uma vegetação totalmente diferente. Né? Ela está na área de prédio, né, na areia, né, bananeira, uma vegetação que às vezes não tem na área de carrasco, ali, na área mais semiárida, mais pesada ali, né? Às vezes você traz e ela não vai se adaptar. E o inverso também funciona. Né? Às vezes você leva uma jandaíra lá para a areia, né? Uma área mais fria, vegetação diferente, né? Ela tem muito problema de aclimatação e adaptação à nova região. É bem complicado isso aí. Tem que ter as espécies que ela tem uma certa prioridade em coletar pólen e néctar. Né? A gente vê isso até no local de nidificação dela. Né? Ela dá prioridade, tem até um estudo que a gente fez, que ela prioriza muito a umburana. Né? A gente vê até umburana ou imburana, pessoal, depende do local que se chama, né? Imburana ou imburana. Ela tem prioridade por ela, né? E é uma das fontes que fornece pólen e néctar, né? A catingueira, né? Visita bastante. Então, você tem que observar muito isso aí. Né? As espécies que você prefere para polinizar, né? Coletar o alimento. Então, no caso, as espécies das melíferas, elas também são muito seletivas, né, com relação às espécies de planta que tem ali disponível. Então, por exemplo, às vezes, uma jandaíra, ela pode se atrair pelas mesmas espécies que, por exemplo, uma outra espécie de jataí, por exemplo, poliniza, ou não, ou não existe essa distinção, por elas estarem situadas numa mesma região, elas vão procurar ali sempre o que tem à disposição em termos de espécie. Ou cada espécie de abelha tem as suas espécies de plantas preferidas, no caso. Tem algumas espécies que têm essa preferência ali, né? Mas as abelhas nativas daquele local, geralmente elas têm
mais ou menos o mesmo hábito alimentar, né? Uma ou outra pode ter uma particularidade, mas geralmente as abelhas como a jandaíra, a amarela, a cupira, tem mais ou menos o mesmo hábito alimentar, né? E que modifica muito é quando você traz de outra região, e tem espécies diferentes, né? Como é o caso da tiúva, né? Da região do Maranhão, da fronteira com o Pará ali. Quando você traz, às vezes acontece muito, vou no congresso, aí chega lá, tem pessoas vendendo enxames, eu vou e compro e trago, né? Às vezes, quando você coloca lá, você sente que a abelha está enfraquecendo, está morrendo a abelha. Se você não entrar com alimentação artificial, ela vai se extinguir ali, né? Vai morrer as abelhas que já nasceram, a rainha não consegue reproduzir, não tem um fluxo de alimentação ali constante, ela acaba se extinguindo ali, né? Acaba se findando naquela família, de certo modo ali, né? Tem que ter muito isso, né? A abelha nativa é muito específica de regiões. Tem umas que são mais, se expandem mais, né? Conseguem expandir mais, né? A jati você encontra em quase todo o Brasil, né? Jati. Mas tem algumas que são bem regionais. Se você mudar muito, for de um canto frio, de um canto quente, ou de quente para frio, elas vão ter muito problema de adaptação. Perfeito, professor. Obrigada pela resposta. Eu vou passar agora a vez para Edmar, para que ele possa finalizar as perguntas junto contigo. Então, Edmar, eu passo a bola para você. Eu vou ficar por aqui também, vendo se o pessoal envia alguma pergunta e anotando, e qualquer coisinha também, de certa forma, eu vou interrompendo com vocês dois. Muito obrigado, Gislaine. Professor Igor, eu queria saber sobre a colheita do mel, se tem alguma forma de colher o mel sem danificar a colmeia. Você falou aí até dos próprios caixas racionais, né, que é a divisão, eu acredito que elas facilitam mais, né, a colheita do mel. Facilita bastante aí. Porque há essa separação, né, da parte de folias, da parte de estoque de mel e pólen. Né? Então, a melhor forma seria, nessas colmeias racionais, você ter essa possibilidade de tirar a melgueira ali, né? Se não, você pode abrir com cuidado, né? Colocar no local limpo, né? De preferência no local protegido, né? Que se houver algum enxame de aves próximo, né? Nessa extração de mel, se não houver uma proteção, elas vão sofrer ataques ali, né? De aves. Principalmente nesse período chuvoso agora. É verdade. Você vê onde tem flores ali, está cheio de apis. Né? Às vezes, se você for coletar no campo mesmo, né? Vou coletar aqui no local onde ela está mesmo, pode haver ataque de apis. Né? Você pode fazer um local abrigado, não precisa ser coisa, né, muito trabalhosa. Eu já vi, né, pessoas fazendo até um local portátil ali, né? Fazer como se fosse uma barraquinha de filó, né? Pega tinha uma armaçãozinha como se fosse uma barraca e botava aquele véu mosquiteiro, né? Então cobria ali e ficava ali dentro para comer e extraía o mel com uma seringa, né? Tem aquelas seringas de 20 ml, bota um torçalzinho, né? Desses de soro, né? E aí fura, né, abre uma aberturazinha ali no pote, introduz aquela mangueirinha e faz a sucção, né? Uma seringa de 20 ml. Né? E aí vai transferindo para um vidro, né, que está ali ao lado, um vidro limpo, né, esterilizado, para poder não ter risco de fermentação ou contaminações. Né? Então, seria a forma mais simples ali. Tem sugadores, né, um sugador a vácuo, né? E aí já é um pouco mais tecnificado ali. Né? Às vezes a gente não encontra, né? Fácil para se comprar, às vezes pede da internet, mas seria um pouco mais caro ali. Né? Quando você tem uma quantidade maior de abelhas, né, que começa, vale a pena você ter esse sugador, né? Que acelera bastante o processo de extração do mel. Né? Mas quando são poucas colmeias, basta uma seringazinha dessa limpa, né? Exclusiva para esse serviço ali. Não vai utilizar uma seringa reutilizada de vacinação, de outra coisa. Coisinha comprada, esterilizada só para aquilo ali, né? É verdade. Seria a melhor forma ali, né? Sempre tendo cuidado dessa questão de proteção. Se tem apis, a apis vai atacar e aí
corre o risco de você não conseguir controlar aquele ataque ali e aquele enxame ser exterminado ali nessa briga entre apis e as abelhas sem ferrão, né? Sempre é bom. Mosquiteirinha barata ali, você faz essa barraquinha, fica debaixo ali para não ter perigo. É uma forma fácil e barata de resolver o problema é quando tem muita apis no entorno ali, né? É verdade. Pronto, professor, a próxima pergunta é uma pergunta importante, né, para todos nós, meliponicultores, e para quem tem também vontade, né, de aprender, trabalhar com a meliponicultura, é sobre a divisão. Em qual época específica eu posso fazer a divisão? E quais os cuidados que eu devo ter para não ter ataque de praga? Quando tem, a gente tem, como até eu falei no início, a gente tem duas tribos, né? As tribos dos meliponines e dos trigonines, né? Nas duas, você tem que ter, vamos dizer, de certo modo, protocolos diferentes de divisão, né? Nos meliponines, você tem um percentual de abelhas que tem potencial de ser uma rainha, né? São princesas ali, né? Então é genético, né? Então, as abelhas que nascem ali daquele enxame, tem um percentual delas que pode se tornar rainhas, né? Então, independe de alimentação, mas é genético, né? Então, esses grupos, né, de abelhas, essa tribo de abelhas, é mais fácil você fazer a divisão, né? O que a gente recomenda é que faça numa época que tenha fartura de alimento no campo, né? Você vai ter um enxame forte. Para a gente aqui, ó, o inverno começa, até chovendo agora aqui, né? Então, começa mais ou menos ali em março, né? Tem março, abril, quando for em maio, a gente tem um enxame forte, né? Tem uma população até considerada de abelhas, a gente recomenda que se faça a divisão naquele período ali, que tem muita oferta de alimento, tem muita abelha dentro da colmeia, né? E aí você ainda vai ter ali maio, junho e julho, né, de floração. Está mais ou menos no meio do período de alta produção, né? Certamente alta produção. Né? Ou você pode, né? Tem alguns meliponários que o produto principal dele é o enxame. Né? Então, ele pode produzir durante todo o ano, realizar essa divisão, desde que ele entre com essa alimentação suplementar. Né? Ele vai fazer a alimentação, ele fortalece esse enxame, né? Que tem que ter uma população grande de abelhas ali, em várias fases ali de maturação, né? Grande quantidade de disco de cria também. Então, ele vai produzir 2 enxames fortes ali. Então, tem que ter uma população boa. Se ele tiver o meliponário for de produção de enxame, ele pode produzir o ano todo, né? Desde que forneça a alimentação que dê as condições para esse meliponário surgir, né? Esses começam a surgirem mais fortes, né? Mas se for um apiário, né? Um meliponário, né? Apiário não, meliponário normal de produção de mel, a gente aconselha que faça em maio, né? Desde que o enxame esteja forte também, né? E ele ter cuidado daquela forma que ele falou, né? De fazer a divisão. Você tem ali 6 discos de cria, né? Você bota 3 discos em um, 3 discos no outro, é uma divisão 50% ali, né? Tira a matriz desse local, transfere para o local novo e deixa a filial naquele local, né? Não mantendo muito distante, como é que até falou, às vezes gera uma dependência ali, ou o meliponicultor é que vai fornecer esse material, né? Vai fazer o papel de matriz ali, fornecendo alimento, fornecendo pólen, até ela ter autonomia e se manter por conta própria, né? Você pode até tirar a matriz para um local mais distante, desde que você faça o papel de matriz ali, né? Fornecer alimento, fornecer batume, né? Você vai fazer esse acompanhamento ali, aquele manejo, até você sentir que o enxame está funcionando por si só, né? A sociedade ali, o enxame está funcionando por si só, e aí você deixa por conta delas, né? Então, não sei se deu para entender bem aí, mas é mais ou menos esse cuidado, né? De fortalecer, dividir quando tiver uma quantidade boa de abelhas e de discos de cria para poder dividir, né? Nunca dividir um enxame fraco, né? Porque em vez de você criar 2 enxames, né, relativamente fortes, você vai ter 2 problemas ali, né? 2 abelhinhas fracas e correndo o risco de perder as 2, né? Que você criou. Então, sempre dividir no momento que ela esteja forte ali, para você gerar 2 enxames que tenham condições de se desenvolver bem ali, né? Sim.
Professor, E já, próxima... já completando a trigonina, é só um detalhe que eu esqueci. A trigonina, ela é diferente da meliponina, né? A trigonina, ela faz uma realeira, né? Então, você já vai trabalhar de uma forma diferente, né? Você vai produzir, só vai poder dividir quando você detectar que tem essa realeira ali, né? Os trigoníneas, ela vai funcionar quase igual a ápice, né? Ela constrói uma realeira, né? Então, a alimentação dessa realeira é diferente, então não é só fator genético, tem fator alimentar, né, para gerar uma rainha, né? Então, você tem que dividir as trigoníneas, que é o caso da canudo, né? Muito lá no Ceará, região ali de pé de praia, né? A canudo, você só vai dividir quando ela tiver uma realeira. Então, tem esse detalhe aí também, né? Na meliponina é bem fácil, né? Você consegue produzir, a jandaíra ali é bem fácil de dividir, o uruçu também é bem fácil. Mas essas outras tem que ter a realeirazinha ali, né? Para poder dividir. Professor, a próxima pergunta vai ser sobre os inimigos naturais, que a gente até já falou, mas para reforçar, né? É bom a gente falar de novo. Quais são os inimigos naturais, né, das abelhas e que cuidado devemos ter para evitar um pouco eles? O que eu acho mais problemático, né? O que a gente tem que controlar a população é o forídeo, né? Ele é o terror do meliponicultor, né? Mas a gente tem outros, né? O próprio lagartixa, né? Verdade. É um problema sério, né? Então, a gente faz até uma proteção na entrada da colmeia, né? Bota uma garrafinha PET cortada como se fosse um funil, né? Para evitar que esse calango ou lagartixa fique na boquinha da colmeia só comendo a abelha ali, né? É verdade. O calango, né? O lagartixa é um problema sério. O bem-te-vi, né? O pássaro, né? Alguns pássaros são insetívoros, eles vão comer esses insetos, né? Vão comer as abelhas. E o bem-te-vi, ele faz um estrago grande, né? Então a gente tem que ter um jeito de espantar de lá, bota algum espantalhozinho, joga alguma coisa para eles saírem dali, né? Tem que estar incomodando eles para eles poderem saírem do local. Porque se deixar ele à vontade, é muito bonitinho o cantinho do bem-te-vi, ele vai comer essas abelhas tudinho ali, né? Então o bem-te-vi é um problema. É muito bonito, mas como ele dá uma dor de cabeça danada ali, né? Aí aranha, né? Aranha também é um problema. Então, sempre manter o local ali perto do meliponário sempre limpo, não deixar as teias de aranha ali. Elas também vão, se a abelha cair na teia, elas vão morrer, né? É manter o meliponário limpo, mas o mais preocupante é o forídeo, né? Então, sempre estar observando, sempre deixar essas armadilhas, né, no local, principalmente em locais úmidos, né? Nesse período de chuva agora vai aparecer, né? Período úmido, o forídeo se multiplica muito rápido e aí tem que colocar essas iscas para controlar a população de forídeo, né? É muito preocupante o forídeo aí, né? Então, verdade. Se comer inseto, a gente tem que deixar distante do meliponário ali, né? Mas o forídeo é barra pesada aí, o forídeo, né? Sim. E tem até a música Saudade, né, também, que gosta de povo lá. Mas eu nunca tive problema com ela, não sei vocês se já teve. Não, a saudade não. Mas os dípteros, eles são bem preocupantes, né? Mas o forídeo é o mais preocupante aí. Agora, professor, vamos tocar num assunto, né, que também é essencial, que é sobre os produtos, né? Os principais produtos produzidos pela abelha melípona e como é se o poder, vamos supor, como é o comércio, como é que o comércio recebe esses produtos? É bem aceitável no comércio? É bem vendável? Assim, o produto principal que se trabalha é a produção do mel, né? O principal produto ali é o mel, né? O pólen dela, né? Ele já é um pólen fermentado, né? Não tem uma procura tão grande pelo pólen de abelhas nativas, né? Então, às vezes tem a procura, o outro meliponicultor procura uma forma de fornecer para as suas abelhas, né? Mas para o consumo humano é bem difícil. O principal é o mel, né? Outro produto que a gente tem é a colmeia, né? A gente tem até Ezequiel aqui do Rio Grande do Norte.
né? O Jardim Sidoca, ele se especializou mais, ele começou, ainda eu acho que até produz algum mel para comercializar, mas até a gente fez um trabalho com ele aqui há pouco tempo, né, um TCC de uma aluna, que é lá do Jardim de Siridó, não sei se ela está na live aí, mas ele se especializou agora mais na produção de colmeias, né? Ele comercializa os enxames já dentro das colmeias, não é um mercado, né? Tem a procura imensa aí, mas assim, a comercialização ela ainda precisa de uma legislação, né, para comercialização. Tem até alguns projetos de lei que se trabalha para, de certo modo, legalizar. Você vai tem um projeto de lei, que eu anotei aqui, é o projeto de lei 4.429, né, de 2020. Essa luta já vem de bastante tempo, né, dessa questão de legalização da exploração de abelhas nativas, né? Eu acho que foi num congresso, não me lembro se foi 2010 ou se foi 2012, eu acho que foi 2010 em Cuiabá, né? Eu estava até lá participando, que a Confederação de Meliponicultores e Apicultores e o Ministério do Meio Ambiente, né, o IBAMA também estava presente, eles formando de certo modo, um acordo, né, um grupo de trabalho para fazer essas normativas ali, essas regulações, né, e projetos de lei para legalizar, de certo modo, a exploração de abelhas nativas. Né? Então, é um trabalho que já vem sendo realizado há bastante tempo. Né? E esse projeto de lei que eu falei aqui agora é da Câmara dos Deputados. Né? Então, tem lá um projeto de lei para justamente legalizar. Eles estão criando como se fosse duas formas de exploração. Né? Exploração zootécnica, que é essa exploração para a produção de mel, né, produção de enxames, que aí ficaria registrado, né, ao Ministério de Agricultura, né, e Pecuária, no MAPA, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, e um de conservação, né, que aí ficaria ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, seria teria dois tipos de exploração dessas abelhas. Né? Aí, para comercializar, você tem que registrar. Né? Assim como o de apis, você também tem que registrar, né, como é um produto, né, de pequenos animais, tanto a apis quanto as abelhas sem ferrão, você tem que registrar no Ministério da Agricultura para poder ter o CIF, né, que é esse selo de certificação para comercialização. Né? Para você colocar no mercantil, colocar no ponto de venda, você tem que ter esse certificado. Né? Porque senão chega um fiscal lá e coleta tudo e ainda dá uma multa para o dono do comércio. Aí, né? Então, a meliponicultura, ela está funcionando quase como uma forma informal, sabe? A venda de mel do meliponicultor está de uma forma informal, não está legalizada, né? Até porque ainda não se organizou muito grupo, né? Então, a gente tem muito associação de apicultura, né? Mas o pessoal ainda não aderiu muito à meliponicultura. Você tem, às vezes, dentro da associação, da cooperativa, tem meliponicultores, mas aí são poucos, a produção é pequena, então, de certo modo, não viabilizou, né, uma certificação daquele mel de abelhas nativas, né? Que aí é outro grupo, né? Então, é tudo abelha, mas são grupos separados, né? Com exigências também separadas, né? São processos que vão correr separado ali, né? Então tem muito disso aí, né? Então está muito informal, né? Então a procura existe, né? Mas até por conta da pequena produção, o valor, que a gente fala, né? Ó, lei da oferta e da procura. A oferta é pequena, né? Aí a procura às vezes é alta, né? O pessoal ainda liga muito o mel de abelha sem ferrão como medicamento ali, né? Um mel forte, um mel que cura, usa até como colírio, né? Então, o preço às vezes é exorbitante, né? Pede um litrozinho de mel, 120, até mais, né? Um vidrinho pequeno ali é 40, 50 reais, né? Então é um preço muito alto ainda, né? Um preço elevado, que às vezes a população não consome por questão de preço, né? É muito caro, é quase um preço de medicamento mesmo, né? É um preço de antibiótico aí, né? Então fica difícil ter esse aumento de consumo, né? Per capita ali,
do mel de abelha sem ferrão, né? Pelo valor que é muito elevado, né? Então tem muito isso aí, né? Esses problemas, de certo modo, jurídicos, né? Para certificar. E a gente tem até problemas. Teve um caso, problemas mesmo de estudo, de conhecimento, né, das instituições de fiscalização, né? Teve um problema sério lá no Ceará, em Sobral, e um técnico do IBAMA apreendeu todas as colmeias do meliponicultor, né, o Jandaíra, porque ele dizia que representava risco à sociedade, né? As abelhas estavam representando risco à sociedade porque podia entrar no ouvido de uma criança e causar um transtorno ali, né? Então, eu não sei até que ponto, né, esse risco todo aí, né? E aí o cara foi notificado, estava explorando abelhas silvestres, né, animal silvestre da fauna brasileira, e foi uma confusão imensa ali, né? E aí a federação lá do Ceará entrou, né, a Confederação Nacional e a Federação do Ceará foi em defesa desse meliponicultor para tentar amenizar a situação, né? Então você vê a truculência, né? Esses fiscais aí, que às vezes trata a pessoa ali, que é um produtor, que é uma pessoa decente, que está fazendo um trabalho de conservação, de certo modo, né? Perpetuação da espécie ali na região, e é tratado quase como um bandido ali, né? Então tem esses problemas aí, né? Tem essa questão meio que falta de conhecimento ou excesso de autoridade ali, né? A gente ainda sofre muito com isso aí, né? Então ainda tem muito trabalho a ser realizado, né? Para a gente conseguir fortalecer e melhorar, de certo modo, essa parte de comercialização e até mesmo criação das abelhas nativas, né? É verdade. Tem muito o que ser feito ainda aí, né? Para trabalhar sobre isso, né? Até então é novo, né? Essa meliponicultura em si é nova, né? Não é algo essa permissão de criação, né? Era muito artesanal mesmo, né? Às vezes você tinha nas biqueiras de casa, né? Uma coisa mais artesanal. Hoje está tentando se profissionalizar, né? Se assemelhar à APS, né? A APS já está bem mais estruturada de organização, né? De pesquisas mesmo sobre a APS, né? Então, tem mais esse trabalho de produção, né? Pesquisa de produção mesmo, né? Então, a Jandaíra e as outras, né, as nativas, tinham mais uma questão de conservação, a exploração em si mesmo, o potencial de produção, né, de multiplicação, ainda está bem no início ali, né? Até porque era proibido, né? Então, está se trabalhando bastante agora, né, para isso. Professor, a quinta e última pergunta é sobre se é possível ser um meliponicultor de sucesso aqui no nosso bioma Caatinga. Eu acho que sim, desde que você atenda a essas exigências, né, de ter uma diversidade, né, ter esse hábito de aumentar a diversidade de espécies, né, espécies vegetais que potencializem a produção dessa abelha, né, e escolher espécies que sejam adaptadas àquele local que você vai criar, né. Então, não adianta você trazer as tiúbas lá do Maranhão e querer criar aqui. Eu vi uma reportagem que a tiúba produz bastante e eu quero produzir aquela abelha ali. Não adianta, você tem que pegar abelhas que sejam aclimatizadas, que já sejam climatizadas, né, adaptadas àquele local, né, que já está adaptada ao ambiente ali que tem todo, né, o potencial de produção de mel, né. Então, na região de Areia, a gente tem alguns meliponicultores que criam a Uruçu. A Uruçu tem um potencial de produção muito bom, né. A Jandaíra também, né. O próprio Ezequiel, aqui em Jardim de Siridó, né, ele tem abelhas excelentes de produção. Ele disse que tem uma abelha lá que ele chegou a produzir, né, quase 5 litros, né, no ano, uma produção imensa ali, né? Imenso, tem uma genética boa, né, tem um potencial de produção excelente ali, né? Então, tem como ser. Desde que você se dedique, respeite ali a abelha, né, respeite a questão ambiental, né, é verdade. Você
consegue ter o potencial, né, excelente ali, né? É uma abelha que, de certo modo, facilita um pouco do manejo, porque não tem ferrão, né? Então, você não tem aquele estresse todo da ápice, estar vestindo um verdade. macacão no meio do sol ali, aquela Tem que ter todo cuidado com tensão o ali, lápis, viu? da ferroada, né? É uma abelha mais tranquila. Você não pode comparar uma ápice a uma meliponina, né? Ou as abelhas sem ferrão. A produção não tem como se comparar, né? Mas que tem muito potencial, a gente tem aqui, né? Bastante potencial, né? Desde que tenha esses pontos específicos ali, né? A ser cumprido, né? Pronto. Muito obrigado, professor Igor, pela sua resposta aí. Agora eu vou passar para a Gislaine, né? Obrigada, professor. E obrigada, Mar, também, pela complementação. Tá baixo o teu microfone aí, Juliano. Tá, Um pouco tá muito baixo. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá, melhorou um pouquinho, mas melhorou. Dá pra ouvir. Olha, tá tão alto aqui para mim. Agora que a gente já finalizou essa parte de perguntas, né, de respostas, eu selecionei aqui algumas perguntas que o pessoal, o público fez. Aí eu vou, da forma, fazer a pergunta para vocês dois. Tá certo que algumas o pessoal perguntou muito, vocês já foram respondendo ao longo que vocês estavam conversando aí, que era com relação à parte de legislação, o professor já pontuou muito bem, né? Existe, de certa forma, uma dificuldade aí com relação a essa parte de legislação das abelhas. Algumas pessoas também comentaram sobre as espécies de inimigos, né, de predadores dessas espécies de abelhas, que uma delas é inclusive a lagartixa, o que fazer com ela, que o professor também já deu a dica, já disse como tá, mas uma pergunta aqui que o pessoal fez foi com relação a qual das espécies de abelhas melíferas, na opinião de vocês dois, que mais produz mel. Existe essa diferença ou não? Pode responder, professor. É o que a gente falou, a Uruçu ela tem um potencial de produção, até porque o enxame dela é grande, né? Ela tem um enxame bem grande ali, e ela tem um potencial maior de produção, né? Só que tem essa questão, né? Às vezes, como eu disse, né? Você vai, eu quero produzir a Uruçu, mas dependendo da região que você se encontra, você vai ter dificuldades ali, né? Vai ter dificuldades. Então, às vezes, você não consegue. Tem até um amigo da gente, ele levou uma colmeia, né? Lá de areia foi de bananeira, né? Levou para Campina Grande, né? E não diferencia tanto assim, né? Mas a vegetação já muda bastante, né? Em termos de clima não muda tanto, né? Friozinho, aquela coisa toda, mas a vegetação já mudou bastante ali, né? Ele teve dificuldade, né? Teve dificuldade em manter aquele enxame ali. Ele teve que manter sobre a alimentação, o enxame não se desenvolveu tanto, não chegou a produzir mel, né? Então você vê aí a questão dessas condições aí como são fundamentais, né? Então, a Uruçu tem um grande potencial desde que ela se encontre no local que ela é adaptada, né? Não tem esses pontos a ser observado aí, né? A Jandaíra tem uma produção até razoável ali, né? Se ela estiver no local, né? Como até eu falei, o de Ezequiel, né? Que disse que chegou a produzir quase 5 litros ali. Não é muito mel, né? Está no local adaptado com a floração, né? Certamente Ezequiel ele aumentou a quantidade, né, de espécies e a quantidade por espécie também, né? E aí acaba aumentando. Quanto mais, a gente diz, quanto mais flor, mais mel, né? Então, se você está disponibilizando um ambiente que tem muita flor, né? Flores que elas preferem para coletar néctar, porque tem potencial de produção de néctar, né? Você vai ter uma produção boa, né? Isso em qualquer abelha, né? Não só abelhas nativas, né, sem ferrão, assim como a apis também da mesma forma. Você tem que ter oferta de flor. Quanto mais flor, mais mel, né?
Não adianta você ter uma espécie que tem grande potencial se você não disponibiliza as condições, né, para que ela expresse esse grande potencial dela, né? Então é um conjunto de fatores ali, né? Mas a Uruçu é boa, né? Muito boa mesmo. Professor, só acrescentando aqui, eu acredito que para a nossa região, a Jandaíra é a melípona que produz mais mel aqui, né? Para a minha região, não sei. Para a gente assim, que está na área. Não sei qual é a tua região, qual é a cidade que tu está criando? Picuí. É Picuí? Ah, então você está aqui vizinho. Então, para a gente é ela mesmo. Para a gente é ela mesmo. Não sabia que você era de Picuí, não. Tá? Então você está vizinho aqui. Então, Picuí para a gente é Jandaíra, é a que a gente encontra mais, e a vegetação da gente aqui é favorável para ela, né? Então, essa aí para a gente é a melhor. E dentre as que a gente encontra aqui, na área de Caatinga mesmo, né? Na área de semiárido mais pesado assim, é a que tem o maior potencial, né? Nessas áreas mais de brejo é que a gente encontra a Uruçu, que tem uma melhor condição ali de produção, né? Já fazendo a complementação, você tocou no nome da espécie Uruçu, também uma das perguntas que o pessoal fez aqui foi com relação a essa espécie de abelhas. A pessoa lá do RN, ela perguntou por que o fato dessas abelhas terem dado uma sumida lá do RN. Tem alguma explicação, professor? Esse sumiço das abelhas está havendo em praticamente todo local, né? Aqui em Picuí região, quando eu cheguei, eu sou do Ceará, né? Cheguei aqui em 2011, né? Em 2011, a gente via, né, uma frequência maior de abelhas na natureza, né? E aí praticamente sumiu, né? Você vê poucos enxames, né? Tanto abelhas nativas também e a apis também, né? A gente vê poucos enxames migrando de um local para outro, né? A gente arma as colmeias, né? E os enxames não chegam, né? Faz as caixas iscas e os enxames não chegam. É uma questão, muitas vezes, de ciclos, né? Às vezes tem anos, né, e períodos que tem uma oferta maior de abelhas, outros reduzem um pouco mais, e tem também os impactos causados aí também pelo homem, né? A gente tem muito uso, dependendo da região, a gente tem muito uso de defensivos agrícolas, né? Na região ali de Santa Luzia, a gente vê muito pessoal usando defensivos no maracujá, né? E aí, às vezes, essas abelhas visitam o maracujá ou alguma flor que está ali no entorno, né, do maracujá, que possivelmente tenha sido contaminada por esse veneno ali, né? Então acaba matando as abelhas, né? Chega a matar até as próprias abelhas que polinizam o maracujá, né? As xilóforas ali, né? As mamangabas. A gente fez até um trabalho, um tempo de TCC, de conscientização, era um projeto de TCC que tinha um projeto de extensão também. A gente tentou conscientizar, né, o pessoal a reduzir, pelo menos reduzir a quantidade de defensivos que eram utilizados e incentivar a multiplicação das xilócoras, né? A gente disponibilizava troncos que as xilócoras tinham preferência por esses troncos para nidificar, e aí a gente conseguiu aumentar a população de xilócoras no entorno do plantio de maracujá, né? A gente disponibilizava troncos de caraibeira seco, de cajueiro, né? De frutapão, né? E elas preferem esses troncos para nidificar, né? A gente conseguiu aumentar e, de certo modo, conscientizar, né? Através de palestras, mostrando que a abelha estava auxiliando, não estava gerando problema, né? Às vezes ele botava para matar mesmo as abelhas, né? As abelhas estão roubando pólen aqui, estão dificultando a polinização, muitas vezes fazer a polinização manual, né? E aí tinha veneno que era para matar a abelha mesmo, né? A gente tentou conscientizar, mostrar que ela estava para ajudar, não para atrapalhar, né? E aí conseguiu convencer algumas cabeças ali, né? Mas é bem difícil, né? Então, essa redução de abelhas, muitas vezes, não é só por conta desses problemas humanos, né? Tem ciclos também, né? A
gente estava saindo do ciclo solar, né? Essa mudança de chuvas, né? Às vezes as chuvas ficam mais escassas. Essas abelhas também migram, né? Acabam migrando para locais onde tem uma condição mais favorável ali, né? E a gente acaba não vendo mais tanto no nosso entorno ali, né? Elas acabam migrando, né? A abelha não tem um cabresto ali para a gente prendê-la ali. Ela vai para onde tem uma condição melhor, né? É verdade. Se o outro local está tendo uma condição melhor, geralmente uns pés de serra, né? No local mais que tem uma oferta de alimento melhor, ela vai migrar para aquele local, né? Mas acaba voltando novamente, né? Se não for causado por problema de veneno, né? Tem essa exploração também de enxame, redução de espécies que ela tem preferência para nidificar, né? Como é o caso do desmatamento que a gente encontra aqui em Picuí, né? Está expandindo a área de desertificação já, né? A gente encontra dentro do núcleo de desertificação em plena expansão, né? Um problema seríssimo aí, né? A gente tem que mudar, de certo modo, o perfil ali, né, econômico do nosso pequeno produtor, né? Nosso pequeno agricultor ali, né? Então, são vários fatores aí, né? Então, eu acredito que os nossos saldo de perguntas já se encerraram. Então, se vocês quiserem uma complementação sobre o assunto, vocês fiquem à vontade, porque aí eu vou partir para as considerações finais para a gente poder encerrar a nossa live. Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso prosseguir. Aí depois eu retorno para vocês. Eu queria falar só um pouco aqui com o professor Rick sobre as abelhas solitárias, também são abelhas lindas, né? Conhecido como abelhas da orquídea. Se você tem alguma lá em Caixotes, ou não? Não, aqui na Paraíba, né, no Picuí, eu estou até tentando revitalizar novamente o meliponário do Instituto, certo? Porque em 2013 eu comecei a implantar, mas em 2015 eu saí para o doutorado, né? E aí quem ficou substituindo, às vezes não tinha domínio ali, né? E mudou, acho que 2 pessoas na substituição, né? Na minha substituição. E aí as abelhas acabaram findando, né? Lá no Ceará eu tenho algumas abelhas dessa solitária, né? A gente faz, não em colmeias, mas são tábuas sobrepostas, né? Que aí tem umas fendas que aí a gente disponibiliza, né, no ambiente e elas acabam entrando e nidificando, né? Lá na casa dos meus pais tem muita orquídea, né? Elas acabam nidificando, né, em tijolo, né? Bota tijolo sobre as ali, elas acabam nidificando porque essa até que você falou, a abelha da orquídea, né? Elas têm preferência por locais onde tem essa oferta de alimento aí de orquídea, né? O pé de serra, em Maranguape, no Ceará, não tem muita dela, né? É o glossinho, né? A abelha é o glossinho, né? É uma abelha bem bonita, é uma coloração meio metálica, ali, um verde meio azulado metálico, né? É lindas, são lindas. Até os meninos acham graça aí que eu digo que essas abelhas se perfumam, né? Na época de reprodução, elas se perfumam nas orquídeas para conseguir encontrar uma parceira ali, né? Então, são abelhas cheirosinhas, se perfumar nas orquídeas ali, né? É bem bonita também. E são importantíssimas na polinização, né? Às vezes a gente acha que só as abelhas sociais, né? As jandaíras, as rapes, né? São importantes na polinização, mas as abelhas solitárias são essenciais, né? A gente tem as centres, né? São abelhas solitárias também que são importantíssimas na polinização da acerola, né? Então, o principal polinizador da acerola e do cajueiro, né? São as centres, né? A abelha também bem bonita, né? A abelha dos olhos verdes, né? Uma abelha bem bonita também, né? Muito importante também as abelhas solitárias e semi-sociais, né? Como é o caso da xilócopa aí, né? São abelhas que vivem não em sociedade, mas em condomínio, né? São várias famílias juntas ali no mesmo local, né? Uma espécie de um condomínio ali, né? Eu já ia até comentar com vocês dois que uma coisa que eu observo muito é que essas abelhas solitárias, elas visitam muito pomares de frutíferas mesmo. Inclusive, são bem importantes mesmo. Não
querendo ou não, o pessoal que tem pomares de frutífera já é uma vantagem muito boa você ter É, essas espécies É, que é até presentes. muito, é, de certo modo, perseguida, e sofre um pouco de preconceito aí, que é o arapuá, né? É uma é, abelha nativa. Muitas vezes a gente acha que ela só serve para fazer bagunça, para estragar o pomar, né? Mas ela é considerada uma das principais polinizadoras do girimum, né? O girimum aí é polinizado por essa abelha, né? O arapuá. Né? Então, a bichinha também não tem tudo de mal, não. Né? Tem as suas traquinagens ali, de roer a flor, mas ela também é uma polinizadora. Ela poliniza algumas culturas também, né? Como é o caso do girimum. Né? Então, toda abelha tem a sua função ali, né? é Se ela verdade. existe ali, é porque ela tem algum propósito ali, né? Então, a gente não pode discriminar nenhuma, né? Tentar excluir. Se ela estiver causando algum problema, a gente remove, bota em outro local, É, mas não precisa exterminar. Né? Tem muito pessoal botando fogo mesmo, que é para tirar. Então, você pode capturar, é uma abelha bem agressiva também, então para remover tem que ter um certo cuidado, né? Então tem como remover, tirar, botar para outro local ali, para não ter esses transtornos aí nos pomares. Né? Outra coisa que também pode ser feita, né, professor, é plantar algumas espécies de plantas que são atrativas a elas, né? Eu observo muito, podem confirmar também isso, que, por exemplo, esse tipo de abelha, né, no caso a arapuá, ela visita muito áreas que têm leucénia. Então, a leucénia, de certa forma, é atrativa para ela. Apesar de ser uma espécie invasora, como a gente sabe, mas, de certa forma, elas são muito atrativas por essas espécies. Então, se você tem um pomar de maracujá, elas vão para lá porque não tem oferta de alimento suficiente para elas. Então, É, de certa forma, se você tem algumas espécies de plantas que possam atrair elas para aquele local, então elas vão deixar, de certa forma, de ir para o seu pomar e, de certa forma, está provocando a danificação. é verdade. isso é importante aí. Isso é importante. Você tem que, no período que não tem a floração da espécie cultivada, para a permanência do polinizador na área, você tem que ter outra oferta de flor ali. Né? E muitas vezes a gente usa essas plantas nativas ali para que haja permanência do polinizador na área. Né? É uma estratégia aí de serviço de polinização que você tem que fazer. Né? Então, como no caso do maracujá, né? Tem um período que ele passa sem florar. Né? Então, para manter aquele polinizador dentro da área, você tem que ter outra oferta de alimento ali para que ele permaneça ali. Né? Então, isso é importante aí. Né? Isso é o manejo bem importante, de ter a permanência do polinizador através dessas espécies nativas ali. Né? É isso aí. Então, deixa eu mais alguma Deixa eu coisa a ver. complementar. Não, queria só acrescentar aqui, Gislaine, que nesse ponto aí que você falou sobre a leucena, eu consegui, né, evitar, porque eu tinha muito problema aqui com arapuá, roendo as graviolas, né, que elas fazem aqueles furos na graviola, é, nas goiabeiras também, eu consegui evitar esse problema agora com a leucena, né, que eu plantei no sistema agroflorestal que eu tenho aqui, tem algumas leucenas, aí as arapuá vão tudo para lá e deixa as outras frutas quietinhas lá no canto dela. Essa é bom mesmo. É uma forma de evitar aí, né? Bem interessante mesmo. Vai procurar alguma coisa que atraia mais a atenção dela ali. E ela deixa de mão ali a outra, né? Então, o arapuá ele vai muito atrás de resina, né? Que é um instrumento de defesa para ele. Né? Tanto que quando a gente vê atacado pelo arapuá, a gente vê aquela pegajosidade dele, né? É muita resina. Por isso que ele vai lá no coqueiro, fica escarificando, de certo modo, ali a flor, né? E até o mesmo fruto, para tirar a resina, né? Se você tem alguma outra planta que forneça resina para ele armazenar, então ele acaba deixando de mão ali, né? De estar escarificando ali as fruteiras e as flores ali, né? Pronto. Então, para a gente entender mais, eu vou fazer as considerações finais. Avisar para o pessoal que está assistindo a live, que eu esqueci de comentar no início,
O conteúdo desta live ela vai ficar disponível tanto no Instagram da nossa empresa, da Ecoagrotec, como lá no canal do nosso YouTube. Então, o pessoal que ainda não segue, quiser seguir a gente já para quiser também retornar para ouvir alguma das perguntas, então vocês fiquem à vontade, o conteúdo vai ficar disponível para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que quiser depois voltar para assistir, então fica a deixa. E desde já agradecer aos dois convidados, né, pelo aceite de vocês em poderem estar compartilhando um pouquinho da vivência de vocês nessa área tão fantástica que é a parte da meliponicultura. Então, eu desde já, em nome da empresa Ecoagrotec, eu agradeço ao professor Igor, agradeço também a Edmar, que faz parte da empresa, mas que é um meliponicultor, de certa forma tem uma vivência também, e que se disponibilizou a vir conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante para a nossa região semiárida. Então, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre as melíponas, de certa forma, agora eles que assistiram a live, que acompanharam junto com a gente, já tem mais ou menos aí uma base do que fazer, de como iniciar e tudo mais. Então, eu abro a palavra agora para que vocês dois possam dar suas considerações finais para o público que assistiu, que ainda está presente aqui com a gente, sobre esse momento que a gente passou agora nesse início. Então, fiquem à vontade. Pode falar, professor Igor. Pode começar, pode falar, professor Igor. Então, só agradecer, né, e ficar à disposição, caso alguém queira, né, adquirir mais conhecimentos ou tirar alguma dúvida, a gente está disponível aqui no IF, né, Campus Picuí, IFPB Campus Picuí. A gente tem um curso de agroecologia que até Gislaine, né, Ivanice foi formado aqui com a gente, tem uma maior alegria, né, de saber que o pessoal está disseminando mais conhecimentos aí, está continuando né, com seus estudos aí, mestrado, doutorado, né, uma satisfação imensa. Então, quem quiser aderir também a essas ideias e tirar algumas dúvidas, né, ou até mesmo cursar, né, os nossos cursos aqui no Campus Picuí, a gente está à disposição, né? Então, é só agradecer e parabenizar pelo tema, né? Que é tão importante aí a gente tentar criar essa cultura, né, de conservação, né, de respeito, né, com as nossas espécies nativas ali, né? Eu também só quero agradecer pela oportunidade dada, né, para a gente falar sobre essa espécie de abelha tão importante, né? E dizer se alguém precisar, assim como o professor Igor falou, precisar de ajuda, né, de conhecimento, eu estou à disposição, entendeu? E só quero agradecer a você, ao professor Igor, à Ecoagrotec, né, por ter dado essa oportunidade. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. E é isso aí, como a Ivanice falou aqui nos comentários, o pessoal que quiser tanto ter mais conhecimento da parte das melíponas, o professor também já comentou que está à disposição, o sítio da gente também está aberto para quem quiser conhecer o meliponário, as espécies de abelhas, e também para o pessoal que tiver interesse em instalar um meliponário, a dizer, né, velho peixe da gente, que a Ecoagrotec também está à disposição para o pessoal que deseja fazer esse elo, né, essa ponte de comercialização, quiser iniciar o meliponário, então a Ecoagrotec também está aí no ramo justamente para desenvolver esses projetos e está trabalhando com esse pessoal. Então, desde já, mais uma vez, agradecer a vocês dois pelo aceite, de a gente podendo estar conversando aqui um pouquinho sobre o assunto. E avisar para o pessoal também que continua na live, que durante os próximos meses a gente também vai ter outras lives para tratar sobre outros assuntos. Então, tá vindo coisa muito legal por aí. Acompanhe o nosso perfil lá, vocês vão ficar por dentro de tudo. E é isso, pessoal. Deixa uma boa noite a todos vocês, principalmente às meninas que foram nossos convidados.
E mais uma vez agradecer a vocês e a todo mundo que participou aqui com a gente. Mais uma vez a live ela vai ficar disponível aqui no perfil do Instagram e também lá no nosso canal do YouTube. Então, é só continuar seguindo que a gente vai disponibilizar todo o conteúdo nas nossas redes sociais. Acredito que é isso, né? É, mulher. Então, eu posso encerrar. Tá bom, então. Tchau, professor Igor. Tchau, Hilário. Tchau, professor Igor. Até mais. Mais uma vez, muito obrigada.